Ana, então, a gente sabe que hoje em dia lá no Brasil as pessoas estão muito antenadas em morar fora, descobrir novas possibilidades, trabalhar online, desbravar esse universo de poder atuar mundialmente, ganhar em euro, fazer coisas diferentes. Na área da advocacia, como você enxerga essas oportunidades dos advogados brasileiros aqui em Portugal? Então, eu sempre tive o preconceito, enquanto morava no Brasil, de achar que eu estava limitada ali a advogar naquele espaço, que era conhecido, físico, atendimento presencial. E pós-pandemia e com a minha mudança para cá, eu descobri novas oportunidades que eu nunca tinha pensado, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse vir a exercer, primeiro em outro país, e depois, mesmo estando aqui, conseguir conciliar com outros países que não só Brasil e Portugal, que acabou acontecendo assim, abrir uma janela pela imigração, nacionalidade e também um pouco pelo direito de família, que é a minha experiência anterior à minha mudança para cá. Então, conflitos familiares com questões transfronteiriças, elas acontecem sempre, todo dia. E, obviamente, mesmo as pessoas que estão fora, elas buscam no país de origem os profissionais para tratar desse assunto. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Acho que tem um campo enorme e que a gente não explora dentro do direito internacional privado. Uhum. É, porque assim, tem áreas lá no Brasil diferentes, né, dentro da advocacia. Você acha que todas essas áreas têm possibilidades mundiais da pessoa, mesmo estando no Brasil, querendo se mudar para a Europa? Qual seria assim, o primeiro passo para ela começar a entender? Você acha que dá para começar de lá do Brasil a estudar essas maneiras, ou você acha que somente chegando no país para realmente ver como Não, funciona? acho que desde o Brasil, se você conseguir estar nos locais certos, que é descobrir aonde que você pode entrar nessas bolhas e explorar, é o grande desafio. Então, participar de eventos online que tenham profissionais de outros países, que estão em outros países, às vezes brasileiros que estão em outros países, que é onde a gente tem mais entrada, e fazer parceria. É o grande X da questão. Inclusive, durante uma mentoria que você fez, eu lembro que você deu uma aula, né, para os advogados. Foram S advogados da área de família lá no Brasil. Aham. E foi muito interessante, porque a maioria ficou surpreso quando eu falei assim: Vocês têm muita coisa para explorar ainda no Brasil e estão perdendo oportunidades nessa área." Acho que todas as áreas, assim, com talvez a trabalhista, não sei, porque eu não entendo muito de direito do trabalho, mas pela lógica seria uma área que não dá certo, né? Mas, por exemplo, criminal, se for algo que tenha relação com, né, dois países, já tem. Tributário. Nossa, tributário. Quem for tributarista e dominar não só o Brasil, mas outro país, como que faz essa questão de para evitar dupla tributação e tudo, eu recebo pedidos toda semana de advogados nessa área, que entenda tanto do que acontece no Brasil como em outros países, para E v poder fazer um planejamento para as pessoas. E é uma área que você inicialmente não pensa a respeito. A área de família é sempre. Divórcios e É mudanças, né. menor, né, que sai do país, não volta, tem Aham. muita coisa. Não, eu ia perguntar, porque eu acho que, assim, a grande dúvida os primeiros passos, né, algumas ações, participar de grupos, de aulas, né, que realmente estejam fora para fazer essas parcerias. E aí falar efetivamente como é que funciona essas parcerias, porque assim, a ideia é fazer com que a pessoa aumente o faturamento, né, independente de onde ela Sim. esteja. Assim, existem tantas possibilidades de você monetizar esse conhecimento e trazer para você, mas, por exemplo, essa área de consultoria. Hoje eu faço consultoria para escritórios no Brasil que têm questões com alguém que está aqui em Portugal. Então, eu não vou atender o cliente final, eu atendo o escritório. E isso você também pode fazer ao contrário, prestar essa consultoria estando no Brasil para escritórios que tenham necessidades no Brasil. As duas vias funcionam. E é uma forma de você ganhar dinheiro e estar em contato com outras pessoas. Exatamente, inclusive você está citando isso, ontem mesmo eu estava em reunião com uma cliente daqui que está morando em São Paulo,
E ela falou que uma pessoa que ela conhece aqui em Portugal queria abrir negócio no Brasil e ela estava vendo com um contabilista lá no Brasil e tal, mas às vezes nem é o contabilista, é realmente uma questão jurídica, né? De ter essa Sim, consulta jurídica para ver isso como fazer. acontece muito. Toda semana eu tenho pedido nessa área. E como se posicionar como advogado que realmente assim que tem esse conhecimento, que tem essa experiência, como se posicionar para que as pessoas realmente saibam, né, que você profissional Ah, advogado tá. hoje as redes sociais. Ninguém pode estar nesse mundo globalizado se não tiver nas redes. Então, é a É. melhor forma de se colocar na vitrine. Uhum. Começar a trabalhar um posicionamento, um marketing digital. Lembrando que a gente, advogado, tem as restrições, né, do mundo jurídico, Uhum. mas que dá para fazer muita coisa no sentido da informação e tirar proveito disso, de estar na janela, né, onde as pessoas estão te vendo, e buscando cada vez mais espaço em outros lugares. Essa questão da ambiência, de você procurar os lugares certos, nem sempre só no mundo dos advogados, mas em outros eventos. Por exemplo, eu tenho participado de eventos de marketing digital, você, né, acompanha, conhece outras pessoas que não têm nada a ver e que um dia vão precisar de você. Exato, ampliar o networking, né? É. Conhecer gente diferente. E eu quero fazer uma pergunta polêmica agora, para a gente fechar essa pauta aqui dessa pincelada sobre possibilidades de exercer advocacia no exterior. Muita gente hoje em dia fala sobre escritório nômade, né? O advogado que pode trabalhar de qualquer canto do mundo. Qual é a sua visão em relação a esse posicionamento? Então, assim, a gente consegue trabalhar remoto, hoje é uma realidade. Muitos advogados, até na pandemia, fecharam seus escritórios físicos e não retornaram, continuaram trabalhando de home office. E claro que o home office permite que você seja mais nômade nesse sentido. Eu tenho só uma restrição, talvez pela área que eu trabalho com muito documento, muito papel, ainda. Apesar dos processos serem digitais, e a gente ainda fica refém de ter os documentos originais, até por questões que a gente também tem que depois entregar os originais. Enfim, então lidar com essa parte da papelada, talvez precisasse alguém físico em algum lugar para gerir para você, nem que seja para digitalizar, Uhum. porque não dá para você andar com tanto papel para cima e para baixo. A gente ainda não está livre dessa parte. Realidade, né? Nua É, e crua, né? Então, é. sim, é possível, mas também não é essa coisa de você trabalhar da praia, né? Isso é outra coisa. Apesar da gente ver já muitos profissionais se posicionando, eu trabalho de onde eu quero, tenho liberdade geográfica. Eu acho que como eu sou ainda antiquada, mais velha, não sou dessa geração das redes sociais, jovem aí de 20, 30 anos, eu ainda acho que talvez esse posicionamento para advogados mais, né, sênior, mais maduros, não fique legal. Não, Uhum. não vende. É outra geração, né? É outra forma de encarar a rotina de trabalho até, Não é né? que eu ache ruim, né, quando as pessoas Sim. fazem, mas eu vejo que são pessoas mais jovens, que têm uma rotina de vida mais dinâmica, né, que estão passeando sempre em noitada, que não Uhum. é. Não, e eu acho que tem que se falar disso, porque não é só falar do profissional, a gente tem que, na rede social, humanizar e trazer o nosso lado pessoal. Mas no meu caso, né, casada com 3 filhos, eh, mais velha, muito tempo de formada, tenho 25 anos de formada, então não fica bem eu ficar trabalhando na praia. Acho que os meus clientes não iam gostar. Você tem de formar a idade das pessoas que estão hoje. Exatamente, então eu tô numa É, outra. e é legal você falar sobre isso, porque da mesma maneira que você, tem outros advogados também, com mais experiência, mais maduros, que também buscam novas possibilidades. Porque se a gente parar para pensar, imagina, se você tem 40 e poucos anos ou 50 anos, alguma coisa assim. Eu acredito, eu tenho 38, mas eu acredito que quanto mais velha a gente fica, mais a gente pensa em dar uma desacelerada, mas em investir o nosso tempo de uma forma mais inteligente, com as Sim. pessoas que a gente ama, num lugar que a gente gosta. A gente sabe que a gente está se aproximando, né, daquela época que a gente vai precisar descansar. Então, assim, eu acho que a gente, com essa maturidade, acaba analisando melhor isso. E é bacana você falar o como você usa o digital a seu favor,
Porque hoje você tem aí seus 20 mil seguidores, mais ou menos, tem seu Uhum. podcast, projeta seu trabalho no digital em várias vertentes e tem colhido frutos. Então, eu queria só que você deixasse um recado também para esses advogados que estão no Brasil, que estão em Portugal, qualquer lugar do mundo, mas que têm essa vontade de fazer diferente. Eu acho que tanto para quem está começando, que precisa entender como que isso funciona, como para quem também, como eu, né, mais velho, já acha que não tô mais em época de mudar. Primeiro que não tem isso, a gente muda a qualquer momento. Né? E começar desafios novos é muito bom para fazer a cabeça da gente abrir para outro mundo, a gente chegar perto dessas pessoas mais jovens, ter ideias com eles, porque assim, o advogado mais velho, né, mais experiente, Mais ele maduro. mais maduro. A gente, dentro do direito, tem muito aquela coisa, né, da pessoa ser muito séria, que É, muito formal, formal, né? e meio que desprezar a galera que está entrando, né? Os advogados mais júniores, mais recém-formados. A gente dá uma. Ah, não sabe, não tem experiência, mas, gente, a Uhum. gente ganha tanto também. Com É uma certeza. troca. Então, hoje eu lido, acho que só tenho uma advogada assim que eu tenho um contato maior, que é da mesma idade que eu. Todos os outros que eu converso, que eu interajo, que eu troco ideia, são muito mais novos que eu. E Isso eu trago só uma experiência, eles me trazem a questão da inovação, da juventude. é Isso é muito muito bom. incrível isso, porque eu acho que independentemente da profissão, essa coisa da geração, eu acho incrível em como a gente se complementa. Porque, assim, o dinamismo, a inovação, assim como você falou, em todas as áreas, eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente tem essa interação e entender que cada um está no seu momento e são perspectivas diferentes, E né? aí começam trocas interessantes profissionais, até, por exemplo, coisas que eu já não tenho mais paciência para fazer, não quero fazer, porque chega um momento em que a gente também pode escolher o que a gente quer fazer, como você estava falando, né? Dar uma desacelerada. Então, há alguns assuntos aqui em Portugal que a gente tem que ficar em fila horas, mesmo advogado. E pode me pagar um monte de dinheiro, eu não vou sair 5 horas da manhã para ficar na fila, Você está sabe? visando outra coisa, já está no outro momento, né? Então, acaba que você faz uma troca de trabalhos e de funções com outros advogados. Olha, me ajuda aqui, eu vou te passar um cliente, se você quiser eu te ajudo Isso. em outra coisa. E a gente vai fazendo essa troca. Até porque o outro que está começando, ele precisa dessa experiência, dessa Exato, arena, né? Ele quer ter exato. essa E experiência, essa né? é a minha, assim, quando eu monitoro outros advogados, eu falo, aceita, aceita que você está começando. Todo mundo passou por isso. Todo mundo, em qualquer área, a gente tem que É. pegar tudo no início. Depois é que você começa a ficar calejado e chega num patamar onde você consegue ali É. escolher alguma coisa.